Salve, salve, moçada! Beleza com vocês? Professor Pietro aqui para mais um tópico da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 2. Agora falando aqui de escopo de variáveis. Variáveis globais, variáveis locais. Como é que funciona essa brincadeira? Então vamos entender aqui, olha só, vamos para os slides. Gente, o escopo de uma variável, e decore o que é escopo, tá? Ele está ligado à sua visibilidade. Qual é a função dessa variável? Aonde ela está declarada e o que está sendo feito com ela, ok? Então, basicamente, diz respeito à visibilidade dessa variável dentro de um programa. Se a variável tem um escopo global, significa que ela foi declarada fora de qualquer função, ok? Fora de qualquer função, e ela é visível em todo o programa. Qualquer função pode invocar essa variável, pode alterar ela, pode ver o conteúdo dela e assim por diante. E essa variável, ela já é criada logo quando o programa passa a executar. Então isso pode ser um problema, porque se você cria muitas variáveis globais e não usa elas, você está desperdiçando memória, porque elas vão ser criadas em memória mesmo que você não use elas. Beleza? A variável global tem essa característica. Muito poderosa, visível em qualquer ponto do programa, mas tem que tomar cuidado. E se for uma variável de escopo local? Aí é mais tranquilo, porque ela vai ser declarada dentro de uma função, de uma subrotina, de um procedimento, só que ela só vai poder ser acessada dentro dessa subrotina, ok? No caso da variável local, aí ela não é criada, ela não é, digamos assim, ela não reserva espaço em memória quando o programa é executado, não. Ela só vai ser criada em memória quando o programa invocar a subrotina. E aí, olha que legal, quando a execução da subrotina é finalizada, a variável é destruída. Então a gente economiza a memória desse jeito, beleza? Vamos visualizar aqui essa ilustração que está no livro de vocês. Imagine o seguinte, que esse quadradão mais externo aqui, esse retângulozão mais externo, ele é o programa como um todo, tá? E esses retângulos mais internos aqui, eles são subrotinas ou sub-subrotinas. Então imagine que eu tenho aqui variáveis globais. Ó, esse escopo mais externo aqui, ó, que eu estou circulando para vocês em azul clarinho, ele está no escopo global. Portanto, variáveis Azão e Bzão são variáveis globais. Agora vamos olhar para essa rotina 2 aqui, ó, que eu estou circulando mais internamente. Isso aqui já é um escopo local a subrotina 2 aqui, ó. Beleza? E aqui eu estou criando uma variável m. Horas, eu consigo enxergar m dentro da subrotina 2, mas eu não vou usar m lá fora. Por quê? Porque m é local, e não está sendo enxergado fora da subrotina. Eu não poderia usar m, por exemplo, na rotina 1, sem chance, não dá, beleza? Então m só é visível aqui dentro da rotina 2. Olha aqui, eu tenho uma rotina 2.1. Eu posso usar m aqui dentro. É o mesmo m aqui, ó. Se eu invocar m dentro de 2.1, vai funcionar. O que eu não posso fazer é fora da rotina 2. E x, variável x, só é visível dentro de 2.1. X não é visível fora de 2.1. Então, conforme a gente vai adentrando as subrotinas, o escopo vai sendo restringido, beleza? Olha só, eu poderia, por exemplo, usar a variável A aqui dentro, variável B aqui dentro da rotina 2, sem problema, tá joia? Agora, olha só que detalhe interessante aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Na subrotina 1, nós temos um escopo local aqui, no qual dentro da subrotina 1, eu declaro uma outra variável Azão. Ora, eu tenho uma variável Azão global, essa aqui é global, ó. Essa da rotina 1 é local. Professor, e aí, como é que fica a brincadeira? Horas, essa variável Azão da rotina 1, ela sobrescreve o Azão de fora. Então, dentro da rotina 1, o que vale é esse Azinho aqui. É como se esse A de dentro, ele fosse uma outra variável totalmente diferente do A de fora. E esse A de fora aqui, ele não vai poder ser utilizado lá dentro. Por quê? Porque lá dentro eu sobrescrevi o Azão, ok? Então é assim que funciona o escopo de variáveis. E a passagem de parâmetros? Ora, eu falei para vocês que, procedimentos só podem fazer saída de dados com passagem de parâmetros
por referência. Mas antes disso, a gente precisa entender o que são parâmetros formais e o que são parâmetros reais. Olha só. Para que servem os parâmetros para começo de conversa? Eles servem como um ponto de comunicação bidirecional. Então eu posso fazer tanto entrada quanto saída a partir de parâmetros. Ok? É um ponto de comunicação bidirecional entre subrotina e outras subrotinas, ou subrotina e o programa principal. Beleza? Então olha só. A gente vai distinguir esses parâmetros entre parâmetros formais e parâmetros reais. Então, olha só. Parâmetros formais são aqueles parâmetros que eu defino. Na hora que eu estou criando a função, o procedimento, eu defino parâmetros formais. Parâmetros reais são aqueles argumentos, são aqueles valores que eu passo para a função quando eu estou invocando a função em tempo de execução. Beleza? Essa é a distinção entre formais e reais. E existem dois módulos de utilização desses parâmetros. E agora sim, nós temos a passagem de parâmetro por valor e a passagem de parâmetro por referência. Tudo o que a gente fez agora foi passagem de parâmetros por valor. Como é que funciona, então, isso que a gente fez até agora? Na passagem de parâmetros por valor, não se altera o parâmetro real. Ou seja, a subrotina, a função, o procedimento, ela vai trabalhar com uma cópia do valor passado como argumento, do valor passado no momento da invocação dessa subrotina. Então, se o parâmetro formal lá da subrotina for alterado, o parâmetro real de quem invocou essa subrotina não será alterado. É isso. Se você ficou em dúvida, pausa o vídeo e ouve de novo isso que eu falei para vocês. A explicação é mais simples do que a gente imagina, ok? Agora, passagem por referência, passagem de parâmetros por referência, agora a coisa muda. Agora, o parâmetro real pode ser alterado caso o parâmetro formal seja alterado dentro da subrotina. Então, se você passar uma variável lá, na hora de invocar a função, e essa variável foi passada como um parâmetro por referência, e a subrotina, por algum motivo, modifica o parâmetro formal, o parâmetro real de quem invocou a subrotina também será alterado. Ou seja, a subrotina, ela trabalha diretamente com o parâmetro de quem invocou essa subrotina. Então, vamos lá, olha só. Lá naquele exemplo de converter de peso para gramas. Ó, quando eu estou criando a função, estou escrevendo a função. Esse parâmetro que eu escrevi aqui na hora de definir é o parâmetro formal. Eu formalizei aquele parâmetro. Ou seja, toda vez que a gente invocar a função conv_peso, a gente é obrigado a passar um parâmetro formal para esse carinha, para esse Q aqui. Ok? Quando a gente invoca a função em tempo de execução, olha só, o main vai invocar isso aqui para ser executado em tempo de execução. Então, essa variável quilo aqui é o parâmetro real. Beleza? Parâmetro formal, parâmetro real. Ótimo. Parâmetro formal, eu geralmente chamo só de parâmetro. Parâmetro real, eu, Pietro, geralmente chamo de argumento. Beleza? Nesse caso, temos a passagem de parâmetro. Olha só, são coisas distintas, gente. Parâmetro formal, parâmetro real é só uma nomenclatura. Agora, o modo de utilização desses parâmetros pode ser por valor ou por referência. Nesse caso aqui, estamos fazendo passagem de parâmetro por valor. Por quê? Porque não tem um asterisco aqui no momento da declaração do parâmetro real. Não tem um asterisco. Então, nós temos aqui passagem de parâmetro por valor. Significa que esse quilo aqui, ó, quando for passado na hora de executar, ele vai ser copiado, vai ser uma cópia. Não vai ser exatamente a variável quilo que vai estar sendo utilizada aqui no parâmetro formal. Vai ser uma cópia do conteúdo. Porém, olha só, quando a gente trabalha com passagem de parâmetros por referência, então lá no parâmetro formal, o que a gente faz? Ó, a gente coloca um asterisco antes de quê? Antes do parâmetro. Para indicar que esse parâmetro aqui, ó, se ele for alterado dentro da função,
a variável que foi passada como argumento lá no parâmetro real também vai ser alterada lá fora da função. Olha só como é que fica, então. Vamos fazer um teste de mesa aqui, gente, ó, antes de acabar com a aula, com o tópico. Então, imagina que a gente está executando aqui, eu tenho aqui, ó, vamos lá, tem a variável quilo, certo? Eu tenho a variável quilo na minha memória lá, e eu tenho aqui a variável, bom, por enquanto tem só a variável quilo. Declarei a variável quilo, maravilha, quilo recebeu 10, ó, 10, beleza. Aí eu vim e invoquei aqui o procedimento conv-peso. O procedimento conv-peso está passando por referência a variável quilo. Por que por referência? Porque tem um E comercial aqui, ó. Então o parâmetro real tem que receber o E comercial no momento da passagem de parâmetro. Aí o que vai acontecer? Quando a gente invoca o conv-peso, a gente cai aqui na execução dele. Aí olha só, quando a gente cai aqui, cria-se na memória a variável Q. Mas a variável Q, ela foi criada como passagem por referência. Então o Q, na verdade, ele é a mesmíssima posição de memória da variável quilo. Beleza? Ou seja, quando eu faço Q recebendo Q vezes 1000, eu estou, na verdade, olhando para a memória lá, ó, e estou vendo que Q, na verdade, está valendo 10. Então 10 vezes 1000 fica valendo aqui, ó, 10.000. Que 10.000 feio, Pietro? Vamos lá, 10.000. Então, quando essa atribuição da linha 4 acontece, eu vou alterar o Q. Mas o Q é a própria variável quilo. Então, quilo é alterado lá no main. E aí, olha só, a gente, no momento da finalização, a execução da linha 9 aqui, vai aparecer lá na tela o seguinte, a mensagem. Gramas, 2 pontos, percento F, quilo. Quanto vale o quilo? Quilo vale 10.000. Então a passagem de parâmetro por referência faz isso, modifica a variável lá de fora do nosso procedimento. Belezinha? A gente se vê aí no próximo tópico. Até mais.